Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Ao longo destes dias, desta quinta semana da Quaresma, já nas vésperas da Semana Santa ou Semana Maior, temos vindo a acompanhar a progressiva polémica dos fariseus contra Jesus, que vão encontrando pretextos para depois o condenarem à morte. E o texto do Evangelho segundo São João, que hoje se nos propõe, vai precisamente nessa linha, pois recorda como alguns dos seus conterrâneos questionavam a sua condição de filho de Deus. Diz-nos com efeito este evangelista que os judeus então pegaram em pedras para lhe atirarem. Jesus disse-lhes: tenho-vos mostrado muitas boas obras que fiz por virtude de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam-lhe: não é por causa de nenhuma obra boa que te apedrejamos, mas pela blasfémia, e porque sendo homem te fazes Deus. Jesus respondeu-lhes: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Se ela chamou Deus àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode falhar, a mim, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: tu blasfemas por eu ter dito, sou filho de Deus? Se eu não faço as obras de meu Pai, não me acreditais. Mas se as faço, quando não queirais crer em mim, crede nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Então os judeus procuravam novamente prendê-lo, mas ele escapou-se das suas mãos. Retirou-se novamente para a banda de além do Jordão, para o lugar em que João tinha começado a batizar, e ficou lá. Foram muitos ter com ele e diziam: João não fez nenhum milagre, mas tudo o que disse deste era verdadeiro. E muitos creram nele. Vemos assim como, de facto, mais uma vez, querem apedrejar Jesus. Já no domingo passado tínhamos assistido ao episódio da malograda morte da adúltera, que também queriam apedrejar. E Jesus perguntou-lhes porque é que queriam fazer isso, e deles perguntou se era por causa das obras que ele tinha realizado. E eles disseram que não era por isso, mas que era porque te fazes Deus. É interessante esta referência, porque se calhar nós, lendo hoje aquilo que nos chegou da pregação de Jesus há 2000 anos, poderíamos, se calhar, perguntar-nos: será que aqueles que o ouviram perceberam que ele estava a dizer que era Deus? Ou será que isso é uma interpretação posterior, eventualmente até já um pouco influenciada por aquilo que veio a ser o cristianismo? Pois bem, este texto é muito claro. Aqueles homens tinham a noção clara de que Jesus se dizia não apenas filho de Deus, como certamente é, mas também que era igualmente Deus. Talvez incompreensível como é que Deus pode ser o Pai e o Filho, como é que ele pode ser filho de um Pai que também é Deus. Quer isso dizer então que há dois deuses? Claro que era complicado na altura explicar, como também é complicado para nós agora compreender o mistério da Santíssima Trindade, que não multiplica a divindade, não há três deuses, mas multiplica as pessoas na divindade, o único Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pois bem, de facto, os contemporâneos de Nosso Senhor tinham essa consciência, tinham a noção de que Jesus se atribuía a si próprio não apenas a condição de Filho de Deus, mas também a natureza divina.
te fazes Deus. E sabemos também que Nosso Senhor não se limitou a dizer que era Deus ou que era Filho de Deus. Se apenas o tivesse dito, sendo algo tão incrível, para assim dizer, talvez até pudesse ser razoável, humanamente falando, não lhe dar muitos ouvidos, até porque já houve outras pessoas que disseram isso mesmo, ou outras coisas, e portanto, se calhar seria sensato pensar que essa afirmação não era suscetível de ser aceita. No entanto, a verdade é que Nosso Senhor não se limitou a dizer isso, Nosso Senhor provou isso. E provou isso precisamente através da sua doutrina, e é bom repararmos como ele tantas vezes corrige e completa a lei, e se é a lei de Deus, só Deus pode corrigir e completar a lei de Deus, até acrescentou um mandamento novo. Nenhum homem pode acrescentar nada à lei de Deus, só Deus o pode fazer, porque é o autor dessa lei. E Jesus o fez de uma forma manifesta. E também fez muitos milagres até muito extraordinários, como a ressurreição de Lázaro, não é? Que tivemos também a ocasião de meditar nesta Quaresma. Portanto, de facto, Nosso Senhor provou, através dos seus milagres, a sua condição divina. E se calhar também isso nos pode ajudar. Podemos nos perguntar, agora que estamos a rezar, Senhor, é verdade que as minhas obras, aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, aquilo que eu omito ou aquilo que eu calo, também manifesta a minha filiação divina? Também é verdade que se nota pelas minhas obras que eu sou filho de Deus? Será que alguém que não sabe o que é que eu penso ou aquilo em que eu acredito, vendo-me atuar, vendo o modo como procuro agir, pode chegar à conclusão de que, de facto, sou também filho de Deus? Se a resposta fosse negativa, não há nada que na minha vida manifeste a minha filiação divina, se calhar teríamos que pensar que não estamos a ser coerentes com aquilo em que acreditamos. Pelo contrário, sim, de facto, há pessoas que sabemos que se dão conta desse nosso propósito de ser coerentes, embora sem fazer espetáculo, porque não se trata disso, obviamente. Então, sim, podemos supor que estamos a viver com naturalidade a nossa fé. Não é dar espetáculo, não se trata disso, mas ser autêntico na vida de fé. Porque a fé não é simplesmente uns princípios em que acreditamos, é, sobretudo, algo que devemos viver, que as nossas obras devem testemunhar. E muitas vezes também um outro sinal da autenticidade da nossa fé é a rejeição que aqueles que são inimigos de Deus têm por aquilo que nós fazemos ou por aquilo que nós somos. Havia alguém que dizia até que a troça é a homenagem que o vício presta à virtude. Aqueles que não são capazes de fazer o bem tentam desacreditar os que o fazem, precisamente para que não fique tão claro que são os cobardes, que são os medricas, que não têm coragem, não têm valor necessário para praticar também eles a virtude que notam naqueles de que troçam, daqueles de que fazem pouco. E nós não nos devemos deixar levar por esses respeitos humanos. Não podemos fazer como Pedro, que se envergonhou de ser discípulo do Mestre. Só nos podemos envergonhar de uma coisa, que é do pecado, e de tudo aquilo que não é próprio da nossa fé. Nossa Senhora não teve vergonha de ser mãe do crucificado, e por isso esteve de pé ao lado da cruz de Jesus, onde possivelmente terá ouvido coisas muito desagradáveis, que não lhe importaram, porque a única coisa que lhe importava era ser fiel a Jesus, ser fiel a Deus também. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê essa fortaleza para nos comportarmos sempre com filhos de Deus e nunca termos quaisquer respeitos humanos.
Dou-te graças, meu Deus, com os propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei